Boa noite a todos. Vamos dar sequência aí à nossa reunião de urologia. Hoje vamos ter um artigo apresentado pelo Dr. Guilherme Litige, falando sobre radioterapia adjuvante versus de resgate precoce. E temos o prazer aqui de ter a doutora Patrícia Izete, que é uma amiga, radio-oncologista, que se formou na Federal do Rio Grande do Sul, fez residência médica no INCA e doutorado em genética e biologia molecular também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma pesquisadora também. Ela estava mais no Rio, agora ela está no Sul trabalhando, mas está sempre aqui no Rio a passeio, porque o Rio vale a pena. Obrigada, Paulo, pelo convite. Muito Eu bom conversar com você. Você vai fazer os comentários e depois a gente faz as perguntas aí, quem tiver interesse. Vamos lá, Letícia, se puder compartilhar. Bom, vamos lá. Só porque eu nunca apresentei, eu vou aqui em share screen, né? Isso. Aí. Share. Só me confirma aí que você está vendo, vocês estão vendo a tela aí, não? Beleza. Isso, aí agora você coloca o modo de apresentação. Aí você vai ver a tela cheia. Pronto. Se você quiser te facilitar, você diminui ali o menor. Que aí sai as pessoas, fica só o sinal verde. Entendi. Bom, vamos começar. Então, esse é o título do artigo, né? Um artigo que, antes de mais nada, eu queria destacar a relevância dele, né? Ele foi publicado no Lancet, né? Apesar de ser mesmo sendo um artigo de urologia, tamanha a relevância dele, foi publicado no Lancet. É uma meta-análise, portanto, confirmando esse poder, né, de análise e confirmação de evidências, né? Trata-se, portanto, de uma meta-análise, de uma revisão sistemática de artigos de maneira foram feitas prospectivamente, né? Foram feitas uma revisão e, no final das contas, vamos ver que chegamos a 3 artigos, que eu vou comentar mais à frente. Adiantando, o assunto do artigo é comparar, basicamente, a radioterapia adjuvante com a radioterapia de resgate precoce, no tratamento do câncer de próstata, em paciente com câncer de próstata localizado e localmente avançado. Como introdução, é interessante, os autores destacam 3 artigos. Esse aqui, por exemplo, que foi publicado no Lancet em 2005, né, não é longe, mas nem tanto, que compara radioterapia adjuvante, né? Portanto, o sujeito fez a prostatectomia e logo depois fez a radioterapia com observação, só fez a prostatectomia. E a conclusão do artigo foi que a radioterapia aumenta a sobrevida livre de radioterapia adjuvante, aumenta a sobrevida livre de progressão bioquímica em pacientes PT3 e margens positivas. Novamente, esse artigo agora publicado no Journal of Urology também aponta para a mesma direção, que a radioterapia adjuvante é boa, né? A conclusão foi a mesma linha de estudo, né? Comparando radioterapia adjuvante com observação. Neste, a radioterapia mostrou que reduz as metástases e aumenta a sobrevida. E, por fim, um outro estudo, esse publicado no Journal Clinical Oncology, que, na mesma linha de pesquisa, comparando com observação, nesse caso, reduz o risco de progressão bioquímica em pacientes PT3 com PSA indetectável no PA, ou seja, todos os 3 apontando que a radioterapia, apontando para essa conduta, né, que nós devemos fazer radioterapia adjuvante. Porém, no longo prazo, quando se analisa sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de metástase e sobrevida global, os resultados não mostraram benefício consistente no longo prazo, ou seja, eles não eram permanentes, né? Com isso, qual foi o resultado? Os autores pesquisaram que, na verdade, o que se fazia é que a radioterapia adjuvante, apesar desses trabalhos, ela não era universalmente recomendada nesses pacientes, né? De maneira que, com a facilidade que foi se tendo com a obtenção dos dados do PSA do paciente, eles
foi se indicando, né, a radioterapia de maneira independente, conforme havia a progressão bioquímica, né, a recidiva bioquímica. Então, esse artigo quis tirar essa dúvida. Afinal, nós temos mesmo que fazer radioterapia adjuvante para todos os pacientes, né, submetidos à prostatectomia? Ou será que nós não podemos fazer um resgate precoce, né? Logo que haja uma manifestação da doença, né, em sua imensa maioria a recidiva bioquímica, de maneira precoce, se nós fizermos radioterapia, nós teremos um resultado semelhante? Nós podemos esperar isso? Porque, afinal de contas, né, nós pouparíamos esses pacientes dos inconvenientes da radioterapia, né? Então, para esse estudo, foram criados esses critérios de elegibilidade, que são idade maior que 18 anos, o paciente com risco intermediário ou alto, câncer de próstata localizado ou localmente avançado, sem evidências de metástase e, naturalmente, pós-prostatectomia radical, né? É interessante falar esses critérios, né? A gente lembrar que tudo que vai ser concluído aqui serve para este e somente este universo de pacientes. A gente pode até extrapolar, mas a evidência se dará nesse universo de pacientes. Estratégia de busca e critérios de seleção. Então, colocando, pormenorizando, né? Quem são esses pacientes com câncer localizado e localmente avançado? Foram, então, selecionados os pacientes elegíveis, são com PSA pós-operatório menor que 0,2 e um ou mais fatores de risco. Claro, né, o paciente tem que ter um PSA pós-operatório praticamente indetectável, né? Porque senão aí você não tem como fazer um resgate precoce, né? Porque ele já está muito alto, né? Então, fazendo essa condição, satisfazendo essa condição, você teria que ter um ou mais desses fatores de risco, que o paciente ser um PT3 ou PT4, ter Gleason entre 7 e 10, ter um PSA pré-operatório maior que 10 e margens cirúrgicas positivas. Para ser incluído no estudo, bastava ter um desses, tá? Então, como estratégia de busca de artigos, né? Eles fizeram a pesquisa em clinicaltrials.gov, World Health Organization, Trials History, incluindo as palavras-chave câncer de próstata e radioterapia, quer dizer, bem abrangente, né? Foram procurados também nas publicações da ASCO e como fator limitador ensaios clínicos randomizados, ou seja, em outras palavras, temos aqui uma meta-análise em cima de ensaios clínicos randomizados. Como o outcome primário, né, que se vai analisar aqui nesse estudo é a sobrevida livre de eventos, né? Isso que nós queremos analisar. Os grupos serão divididos em dois, né, radioterapia adjuvante, e os que vão esperar acontecer um desses eventos aqui, né? Perdão. Deixa eu refazer. A definição de sobrevida livre de eventos se dá a partir da randomização dos pacientes até que um desses eventos ocorra, né? A progressão bioquímica, né? Isso é considerado um evento. O PSA maior que 2 a qualquer momento, progressão clínica, progressão radiológica, início de um tratamento não experimental ou morte por câncer de próstata. Foram, então, 761 artigos identificados, destes 754 foram excluídos por aqueles critérios, sobraram 7, 4 foram inelegíveis, sobraram 3, que acabou entrando mais uma, depois, no final das contas, sobraram 3 artigos. Então, essa meta-análise vai ser em cima de 3 artigos clínicos randomizados controlados, né? Foram, ao total, o resumo, 2.153 pacientes, né? 1.075 foram designados a receber radioterapia adjuvante e 1.078, estava errado aqui, 1.078,
foram designados a receber radioterapia de resgate precoce, que eu já vou entrar em detalhes como foi feito em cada um desses 3 estudos, essa radioterapia de resgate precoce. O acompanhamento médio dos pacientes foi de 60 a 78 meses, com uma idade média dos pacientes de 65 anos. A maioria deles Gleason 6, a maioria. E aqui, então, essa tabela aqui resume os 3 artigos, o Radicals, o Getug-Afu e o Raves, né? O período de captação de pacientes dele, do Radicals, terminou em 2016, do Getug em 2016 e do Raves em 2015. Estes são os critérios de elegibilidade de cada um, né? Semelhantes a que o trabalho utiliza para fazer a meta-análise, que é ter um ou mais, né, desses, sendo margem positiva, sendo PT3 ou PT4, e Gleason entre 7 e 10. O Getug-Afu, a mesma coisa, muito semelhante. T4 com invasão da bexiga, T3, margem positiva, extensão extracapsular. E o Raves, T2, T3, enfim. E aí vai. A maioria, todos receberam radioterapia, todos que, né, foram sujeitos à radioterapia receberam no leito prostático a mesma dose, 16 grays em 33 fações, praticamente todos eles, com um tempo de radioterapia, era radioterapia adjuvante, essas aí, menos 6 meses. E o trigger, aqui que está a questão. O que é terapia de resgate precoce? É isso aqui, ó. Depois que o sujeito, para esses estudos foi traçado assim, né? No Radicals, um PSA maior que 0,1 e aumentando, e 3 aumentos consecutivos, isso é considerado um trigger, é um gatilho para que se inicie a radioterapia. No Getug, PSA maior que 0,2 já indica a radioterapia de resgate precoce, e no Raves 0,2. Então, esses números cabalísticos aqui, 0,1, 0,2, 0,2. O que eles mensuraram foi a sobrevida livre de metástases, sobrevida livre de eventos e progressão bioquímica. Aqui, apenas para essa tabela, cheia de números aqui, mas apenas para ressaltar esse universo de pacientes. A maioria deles era PT3, a maioria tinha Gleason 7, 77% do Radicals, 76, 82, 78. A maioria não tinha envolvimento da vesícula seminal e a maioria tinha extensão, acometimento, né, extracapsular e não envolvimento de linfonodos. É meio chato ficar olhando isso, mas assim, a gente tem que saber qual é o universo que a gente está aplicando as evidências que se seguirão, né? Isso é apenas uma tabela para mostrar a preocupação deles com precaução com vieses, né? Vou entrar em detalhes. E essa tabela aqui resume tudo, né? Aqui eu dei um corte aqui para que a gente analise. Eu acho que vale a pena, é meio assustadora ela no início, mas é o seguinte. Então, o trabalho comparou a terapia de resgate precoce com a terapia adjuvante e coloca o número de eventos pelo número de pacientes. Por exemplo, na análise de subgrupos, né, em pacientes no Radicals com PSA menor que 10, 52 pacientes tiveram aqueles eventos lá, aqueles critérios de eventos, né? Por exemplo, PSA maior que 0,4, né? Depois que fez a radioterapia precoce, um exemplo. Algum daqueles eventos, né? Recidiva bioquímica, progressão clínica, radiológica. E na radioterapia adjuvante, 51, ou seja, não precisa ser nenhum estatístico para perceber que aqui não houve diferença nenhuma, né? E o desenho mostra isso, que é
hazard ratio, né? Que mostra que aqui isso aqui é o hazard ratio, né? O intervalo de confiança que está aqui sobre a unidade, né? Sobre a média. E todos eles vão mostrar números aqui. Por exemplo, no RAVES, aqui, ó, 18 e 17, ou seja, não houve significância estatística. O P foi 0,6, ou seja, ele está dizendo para nós que não faz diferença se você analisar em subgrupos, dividindo pelo PSA pré-cirurgia, você fazer um ou outro, radioterapia adjuvante ou de resgate precoce. Se você subdivide pelo Gleason, nos 3 estudos também, Gleason 7, Gleason 8, você vê que também não tem diferença. O hazard ratio também, aqui ele tem uma tendência aqui a favorecer a radioterapia, inclusive favorecer a terapia de resgate precoce, né? Nesse estudo aqui, mas também não houve significância, porque o intervalo de confiança está sobre a média aqui. No final das contas, o P também não revela significância estatística. E o hazard ratio é interessante utilizar, né? Porque ele não... Estava até revendo isso, porque ele considera não só o evento pelo número de pacientes, mas considera no denominador o tempo, né? Então, não significa só... Ele leva em consideração o tempo em que se dá esse evento, né? Porque faz diferença. Se alguém tem uma resistiva bioquímica com 1 mês, a diferença de alguém tem com 1 ano, né? E quando você usa o hazard ratio, que eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, né? Esse assunto, esse fator é levado em consideração. Mesma coisa com o envolvimento de vesícula seminal, nos que foram envolvidos e os que não foram. Também não faz diferença se você... Estou pegando alguns exemplos aqui, né? Não faz diferença você fazer radioterapia adjuvante ou de resgate precoce. Em todos eles receberam o mesmo. Esse aqui, o GETUC, teve uma tendência, mas também não se comprovou um P de 0,30. E aqui, margens cirúrgicas, a mesma coisa, sem significância estatística, tanto faz. No score de Capra, que é um score que tem por intenção estimar o risco de recidiva, ele tem divide em risco intermediário e alto, né? Também nenhuma significância estatística, não há diferença entre um e outro. Isso aqui seria o resumão de tudo, né? Aqui no Radicals, você tem uma leve tendência que favorece a radioterapia de resgate precoce, e nos outros dois, uma tendência de radioterapia adjuvante, mas também nenhum dos dois se mostra com intervalo de confiança, né, que comprove minimamente possa levar a um P significativo. Colocando aqui também nesse slide, lembrar dos efeitos colaterais da radioterapia, né? Já que o estudo está mostrando que não há diferença, né? O Radicals ressaltou o aumento da morbidade urinária grau 2, o RAVES, toxicidade geniturinária e toxicidade geniturinária tardia e disfunção erétil, mas tudo aquilo que a gente já sabia, né? Como considerações, ele coloca muito bem que não há evidências atualmente que a progressão bioquímica seja um substituto confiável de sobrevida, né? Porque na maioria desses, quando se considera um evento, né? Que o outcome primário é sobrevida livre de eventos. Só que na imensa maioria desses casos foi progressão bioquímica. Agora, progressão bioquímica significa aumento de sobrevida? É confiável? Está colocando que não, né? E que, portanto, é possível monitorar o acúmulo de eventos para ter esse dado, né? Deveria ter mais tempo, o estudo tem 60 meses, né? 60 a 78 meses, então, esses pacientes de observação, então, esse coloca que isso não é suficiente, né? Embora os 3 trabalhos tenham resultados que são amplamente consistentes, não foi capaz de explorar os efeitos de oferecer terapia hormonal juntamente com a radioterapia, né? Porque a gente sabe que isso poderia ser um influenciador, né? Isso é uma variável aí que não foi bem analisada, né? Porque não havia número para isso, né? Então,
Porque hoje em dia a gente praticamente faz para todo mundo, né? Terapia hormonal junto com radioterapia. Então, ele ressalta isso aí, que isso não foi analisado. Ressalta também que o poder de análise de subgrupos de pacientes foi limitado pela baixa taxa de eventos. Como um todo, não, mas como se divide em subgrupos, visto que os eventos eram poucos, né? Como havia poucos pacientes nos 3 ensaios, com doença linfonodal positiva, não foi capaz de avaliar o efeito da radioterapia naquele momento. Então, a doença linfonodal também, esse é um outro tópico, né, a ser considerado. Entendo linfonodo positivo, faz diferença fazer logo radioterapia, né? Imagina, você tem uma evidência, você tem um linfonodo acometido lá, não vai fazer radioterapia logo? Né? Tá com PSA indetectável, tá com linfonodo lá, você não vai fazer? Então, isso não, eu estou dizendo que não, mas que não foi analisado neste presente estudo, né? Então, como conclusão, baseado nesses achados, o uso sistemático da radioterapia adjuvante não melhora a sobrevida livre de eventos em homens com câncer de próstata localizado ou localmente avançado. A taxa de sobrevida livre de eventos em 5 anos foi alta em ambos os grupos, com diferença de apenas 1 ponto percentual. Quer dizer, não, novamente, não precisa nem de uma ferramenta estatística para observar isso, né? Como conclusão, ele coloca que a radioterapia de resgate precoce deve ser considerada como padrão de atendimento. E uma coisa que não ficou, me chamou muita atenção no trabalho, mas ele não destacou muito, é que apenas 40% do grupo designado a receber radioterapia de resgate precoce iniciou o tratamento. Quer dizer, outros 60 não tiveram aquelas designações lá de evento, né? PSA maior que 0,4, né? Progressão clínica, radiológica, né? Perdão, não tiveram nem o trigger, né? Do Radicals lá, por exemplo, 0,1, do Raves e do GTUG 0,2, do PSA. Quer dizer, o que ele está querendo dizer? 60% dos pacientes foram poupados, né? E diante de um estudo que mostra que não há significância estatística entre você fazer radioterapia adjuvante e de resgate precoce, esse é um dado bastante relevante que deve ser considerado nas nossas condutas. Era isso. Muito bom. Ô, Patrícia, como é que você quer fazer? Você quer que... Acho que você pode fazer seus comentários, né? Porque eu Pode tenho ser, a gente vai debatendo. perguntas, mas acho que você pode falar primeiro, né? Perfeito, então. Primeiro eu vou começar sendo advogado do diabo, fazendo aqueles argumentos que os radio-oncologistas sempre vão fazer, para depois eu concordar que realmente não tem benefício para adjuvância. Então, só algumas questões que a gente tem que salientar é que a gente não tinha ainda os dados do desfecho primário, né, do Radicals, quando saiu essa meta-análise, e o artigo também. Então, eles acabaram usando os resultados de realmente sobrevida livre de progressão bioquímica, mas o desfecho primário deles ainda não foi apurado, porque eles dizem que não tinha tempo suficiente. Então, os 3 estudos são os estudos de follow-up curto ainda, a gente tem uma mediana mais ou menos de 4 a 5 anos, o que talvez justifique porque que só poucos pacientes utilizaram, né, a radioterapia de resgate. A gente sabe que, apesar de a maioria dos casos serem precoces, eventualmente com o aumento do follow-up desses pacientes, a gente pode acabar tendo uma maior participação da radioterapia de resgate também. Mas aí agora concordando com os resultados, que apesar dessas questões dos resultados ainda serem bem iniciais, eles são muito claros e cristalinos, e principalmente a questão da toxicidade é o que mais nos chama atenção. Então, nos dá subsídio para, apesar de um follow-up curto e esses resultados ainda imaturos, considerando os dados que a gente já tem de toxicidade, que são bem críticos quando a gente fala da adjuvância, acho que já está bem tranquilo para a gente optar por realmente observar, mesmo aqueles pacientes que têm uma margem positiva, que tem aqueles critérios que a gente costumava indicar mais, né? Então, acho que mesmo nesses pacientes,
a gente já tem um pouco mais de segurança para deixar para indicar a radioterapia só para o resgate. Só é importante que a gente garanta que esses pacientes fiquem em observação bem de perto, né? Então, seja aqueles pacientes que vão fazer os exames e que a gente discuta também a questão da indicação da radioterapia com a opção alternativa que o Radicals incluiu com 3 aumentos consecutivos, independente do valor, ou seja, mesmo abaixo de 0,1. Às vezes, se for um paciente de muito alto risco, Gleason 8, invasão de vesícula seminal, extensão extracapsular, às vezes, mesmo que não passe de 0,1, se já tem 3 aumentos consecutivos, a gente discutia a questão de indicar já a radioterapia de resgate, talvez nesse grupo. Acho que vai ficar cada vez mais importante as discussões que a gente chama de tumor board, onde a gente leva o caso para discutir com urologia, oncologia e radio-oncologia, e tenta, para esses casos que a gente ainda tem um pouco mais de insegurança, principalmente esses pacientes que acabam sendo CAPRA risco intermediário para alto, né? A gente talvez discutir junto e optar junto, não pela adjuvância, mas por um tratamento de resgate mais precoce, né? E lembrando que é bem interessante que justamente na estratificação dos dados, eles avaliaram justamente esses pacientes CAPRA de risco intermediário alto, porque o CAPRA ele é um critério que avalia todos esses fatores de alto risco em conjunto. Então, ele avalia a questão do nível do PSA, o Gleason, avalia a presença de extensão extracapsular, invasão de vesícula seminal. Então, todas essas questões que nos levam a temer mais a recidiva local, ele inclui, e mesmo estratificando e analisando esse grupo específico, não houve diferença entre fazer adjuvância ou fazer a radioterapia de resgate. E aí eu acho válido, se vocês quiserem ir comentando, vão falando, tá? E aí eu acho válido a gente falar um pouquinho justamente sobre as diferenças entre os 3 estudos, né? Então, a principal questão são os triggers mesmo. No GTUG e no RAVES eram muito parecidos, era PSA maior ou igual a 0,2, mas no Radicals tinha essa questão das 3 elevações consecutivas e utilizava também o nível de 0,1, né, PSA acima de 0,1 em vez de 0,2. Além disso, também, os pacientes do Radicals, radioterapia, eles eram estratificados para fazer hormonioterapia ou não. No GTUG, todos recebiam hormonioterapia junto com a radioterapia, e no RAVES nenhum recebia hormonioterapia. Então, aí a gente pode ter alguns tipos de resultados diferentes agora no futuro, com follow-up um pouquinho mais tardio. E uma outra questão importante também de se comentar, e aí é uma outra questão que se fala que talvez a toxicidade tenha sido um pouco maior no Radicals por conta disso, é que eles utilizaram um fracionamento não só convencional de 60 grays em 33 frações, mas utilizaram também o hipofracionamento alternativo, que a gente já usa de rotina quando a gente trata a próstata presente, mas que quando a gente trata leito, ainda tem um pouco de dúvida sobre a real segurança de se hipofracionar o tratamento da radioterapia sobre o leito. E eles fizeram um tratamento de 52,5 grays em 20 frações, tratamento bem hipofracionado, em vez de 33 frações, e aí muitos discutem que talvez por isso tenha tido um pouco mais de toxicidade em ambos os braços, né, mas possa ter tido uma toxicidade um pouco maior do que a gente está acostumado. Mas, de fato, assim, quando a gente olha a tabela, principalmente ali do Radicals, das toxicidades tardias, porque as toxicidades agudas, enfim, o paciente passa, resolve, não costuma dar tanta complicação. Mas as toxicidades tardias que nos preocupam mais, realmente, mesmo não sendo grau 3, 4, a maioria era grau 1 ou 2, grau 2, dependendo do tipo de toxicidade, já incomoda bastante. Então, pacientes, por exemplo, que ficam com diarreia crônica, houve uma diferença naqueles pacientes que faziam tratamento de resgate, 8% desses pacientes tinham algum tipo de diarreia persistente. Na adjuvância, isso já foi 17%. Retite, na adjuvância, 13%, que é alto, mesmo sendo uma retite grau 2. Já no grupo que fez radioterapia de resgate, 5%, né? Então, isso são dados assim que a gente realmente tem que levar em consideração na hora de indicar. E pelo GTUG, que avaliou também a questão da disfunção erétil, que no Radicals não tinha, foi um dado bem significativo que a disfunção erétil foi de 33% no grupo de radioterapia adjuvante e só 13% no grupo de radioterapia resgate, ou seja, 3 vezes mais naqueles pacientes que faziam adjuvância.
Provavelmente isso porque, mesmo tendo até 6 meses para fazer a radioterapia adjuvante, o paciente fica com alguma reação inflamatória, fica mais sensível, e aí quando você vem e coloca a radioterapia logo em seguida, você dá uma morbidade muito maior do que se você deixar para fazer essa radioterapia de resgate quando ele já está bem mais recuperado, né? Então, isso eu acho que são comentários importantes, assim, da gente considerar. Muito bom. Eu tenho umas perguntas. Uhum. Na verdade, a gente está aqui, só, praticamente todos os residentes, tem só eu, Fernando e o Miguel aqui. Aí eu queria pedir que você conceituasse, que é importante, né? Como você conceituaria radioterapia adjuvante versus de resgate precoce, que é o tema de hoje, versus de resgate. Esse é o primeiro ponto. Fala isso para que fique bem claro para todo mundo. Uhum. Então, assim, a radioterapia adjuvante é aquela onde a gente faz a indicação logo depois da cirurgia. Então, a gente avalia mais ou menos quais são os parâmetros que se encontram na cirurgia. E embora a gente tenha até 6 meses do ponto de vista conceitual para fazer uma adjuvância, normalmente é aquela avaliação que a gente faz logo depois da peça mesmo. Então, a gente identifica alguns critérios, margem positiva, como era antigamente, até essa fase radicals, né? Mas margem positiva, extensão extracapsular, começava a se avaliar vários parâmetros e se considerava que o ideal seria aquele paciente nem esperar, independente de ter alguma elevação de PSA, de ter algum achado que nos sugerisse uma progressão bioquímica, ou se não uma progressão bioquímica, pelo menos um maior risco, né, dessa progressão bioquímica, a gente caracterizava como adjuvância. O tratamento de resgate é quando a gente já tem mesmo aquela progressão bioquímica. No caso do radicals, por essas 3 elevações consecutivas, a gente não caracteriza exatamente como uma progressão bioquímica, mas um risco elevado de se estar à frente a uma progressão bioquímica, e aí a gente faz essa radioterapia de resgate. E aí é importante essa definição da radioterapia de resgate precoce ou não. A radioterapia de resgate precoce é quando a gente encontra logo esses parâmetros. Então, é importante também entender de onde que veio esses 3 aumentos consecutivos, independente do nível. Isso era um critério que se utilizava desde 1996, eram critérios da ASCO, onde as pessoas acreditavam que, independente do valor estar muito alto, se ele está aumentando, tem 3 elevações a mais, aquilo mais tardiamente vai virar uma progressão bioquímica consolidada, né? Então, isso é importante de ter em mente. E quando a gente tem, então, um pouco mais de tempo de acompanhamento desse paciente, e a gente prefere ainda assim ficar aguardando e segurando para ter realmente uma progressão mais consistente ou ter alguma progressão clínica, onde o paciente venha a ter realmente achado na ressonância, onde a gente enxerga alguma alteração macroscópica, digamos assim, aí se indicar o tratamento de resgate. Então, tem essas várias possibilidades. E agora a gente tem a possibilidade do tratamento de SBRT linfonodal também. Então, é uma outra questão importante. Às vezes, o paciente vem e progride só num linfonodo. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de tratar com um tratamento ablativo só aquele linfonodo que a gente esteja enxergando, por exemplo, por um PET-PSMA, que sem os outros exames, muitas vezes a gente não teria como detectar. Muito bom, Patrícia. Eu acho interessante essa questão porque, assim, na nossa prática, né, sempre quando a gente faz a prostatectomia, para mim, eu acho que para todo mundo aqui também, quando não tem exame mais sensível que o PSA pós-operatório, né? Não tem nem PET-PSMA que supere isso, né? Então, essa questão de você eventualmente poupar alguns pacientes, né? Como o Litígio falou, atualmente 60%, né, ainda não receberam nenhum tipo de tratamento, ou porque não estava no braço que precisaria, ou porque não progrediu. Eu acho que até que, ainda que ele progrida, de repente você acaba postergando e diminuindo a toxicidade ao longo do tempo. Com certeza. Um grau de benefício também. Mas é muito confortante, porque um paciente com PSA zerado, né, imagina, você está com 3 meses, 4 meses, você agregar um tratamento é sempre algo desconfortante, que na prática a gente também era um pouco reticente, né? Acho que mais com margem positiva, macroscópica, grande, com Gleason elevado, acho que... Mas também é um paciente que não é tão comum assim a gente vê, né? Eu acho que isso é bastante interessante. Esses 3 estudos eu estava analisando, o Radicals que é o mais importante, que tem o maior N, né? Com certeza.
4 braços, né? Inclusive tem um que não recebe bloqueio hormonal, o outro recebe por um tempo menor, o outro tempo maior, e o outro que é a vontade do tratamento da equipe assistente, né? Eu queria ouvir sua opinião também em relação a essa questão do bloqueio hormonal, se isso pode, de alguma maneira, confundir, né? Porque o Raves não tinha, né? O uso do bloqueio hormonal. Exato. E também essa questão que a recorrência bioquímica ela não é um marcador de sobrevida, né? Eu acho que a gente vem caminhando mesmo para selecionar cada vez mais os pacientes. É muito complicado você botar todo mundo numa receita e seguir por aí. Mas, de fato, são estudos que podem mudar realmente a prática clínica, né? Mudar guidelines. E eu queria saber... Já estão mudando, né? Eu botei aqui no Twitter, que o Twitter, para quem não sabe, é um divulgador de ciência hoje em dia, né? Eu fiz uma pergunta aqui para uma pessoa responder, e aí se havia espaço para radioterapia adjuvante. Aí eu faço essa pergunta, porque foram mais de 20 respondedores aqui, pessoal só da área médica, do Uruonco, e deu meio a meio. Aí eu perguntei assim, Nossa! A gente boa respondeu. Aí eu perguntei assim, se há espaço para radioterapia adjuvante, e se tiver, eu vou falar depois de você, mas se tiver, e quem é esse paciente? Assim, hoje, que você pode dizer que não se pensaria. Essa é uma pergunta. A outra pergunta que eu ia te fazer, no último apresentação nossa aqui, a Marina, não sei se ela está presente aqui, Marina Ramires. Ela está aí, Marina? Oi, estou aqui. Então, a Marina me fez uma pergunta que depois eu fui... Aliás, eu dei a resposta padrão na hora, que é o seguinte, na radioterapia com bloqueio hormonal no paciente de risco intermediário, né, que faz bloqueio hormonal por um período de tempo mais curto, e no paciente de alto risco faz um bloqueio hormonal por um período de tempo maior. Ela me fez uma pergunta muito interessante, né, porque a gente sempre lê que esse bloqueio hormonal associado à radioterapia pode ser feito né, de forma neoadjuvante, concomitante ou adjuvante. E teve o congresso da Astro agora, eu não sei se você viu uma meta-análise, Patrícia, não sei se você viu essa meta-análise, é algo bem recente, sim, que colocou uma tendência um pouco mais favorável à adjuvância. A maior parte dos estudos, eu estava até vendo aqui, a neoadjuvância está presente em praticamente todo mundo. Em alguns poucos estudos, a adjuvância, aqueles estudos, né, aquelas numerações todas que eu não vou falar, né? RTOG tem uma série de numerações, né? Então, a maioria era com neoadjuvância, né? Ou seja, se começa o bloqueio hormonal, isso no tratamento primário, né? Então, eu quero saber de você, Patrícia, como é que você faz isso? Como é que você recomenda? Neoadjuvância, concomitante, adjuvância no tratamento primário? E se nessa recorrência, quando você vai indicar, como é que você acha que fica melhor, né? Que a gente está falando hoje do resgate, né? Essas são as duas perguntas. Depois tem mais, mas eu vou passar para o pessoal falar, que senão eu vou ficar falando muito aqui. O som. Foi. Responder pela primeira pergunta que tu fizeste ali, que foi se a hormonioterapia impactaria nos resultados, né, dos estudos que a gente está vendo. Eu acho que sim, eu acho que muitos dos pacientes que a gente ainda vai estar indicando a radioterapia de resgate são pacientes que não vão se beneficiar dessa radioterapia de resgate, porque é um tratamento local, tratamento totalmente local, a gente trata só o leito, e eventualmente a gente pode tratar a drenagem também, mas basicamente é leito e em alguns raros casos drenagem, e são pacientes que muitas vezes já estão nessa progressão bioquímica porque já tem uma doença mais sistêmica. Então acho que a hormonioterapia vem muito bem para isso, para a gente garantir que esses pacientes, se não for aquele tratamento local que a gente está fazendo por não saber exatamente aonde está sendo essa progressão bioquímica, eles vai ser fundamental essa questão do hormônio. Então, eu acho que o paciente que tem, principalmente os pacientes que têm uns fatores de risco para recidiva sistêmica, né, são pacientes que com certeza vão se beneficiar. E acho que não vai atrapalhar não os resultados, porque realmente o Radicals fez de uma maneira muito legal. Então, ele fez grupos estratificados dentro dos grupos estratificados. Então, ele estratificou rádio, não rádio, dentro da rádio,
hormonoterapia ou não, então acho que a gente vai ter como avaliar isso de forma bem dividida. A questão do espaço para radioterapia adjuvante é importante, foi por isso que eu falei que eu acho que a gente tem que continuar tendo esses casos de alto risco para recidiva discutidos em tumor board, porque eu acho que perdeu muito espaço pela toxicidade. Eu vou ser bem sincera, eu me assustei muito pela diferença de toxicidade que teve entre o tratamento adjuvante e de resgate. Então, eu acho que isso é algo para a gente considerar muito na hora de fazer a discussão com o paciente. Mas eu acho que para aqueles pacientes que tenham... eu vou fazer um comentário, tá? Mesmo você tendo a melhor tecnologia do mundo, porque a gente às vezes fala, não, mas a gente com alta tecnologia protege mais o reto, protege mais a bexiga, sim. Mas nesses estudos, tanto do Radicals, do Raves, eles usavam alta tecnologia também, se teve esse tipo de cuidado que não se tinha naqueles estudos mais antigos de radioterapia, e ainda assim os pacientes tiveram toxicidades que eu considero bem significativas para a qualidade de vida deles. Mas para aqueles pacientes que têm, então, vários fatores de risco, eu acho que sim, ainda tem espaço para a gente discutir a adjuvância com ele, paciente Gleason 8, que tem, além disso, margem positiva, a extensão extracapsular, uma margem positiva maciça, isso também é importante, então a gente tem margens positivas e margens positivas, né? Então, acho que o paciente que tem realmente, assim, uma margem positiva maciça, mesmo que a gente até pode depois discutir o que os estudos mostravam, mas quando se associava a vários parâmetros, aí a gente talvez tenha, assim, benefício em fazer adjuvância para esses pacientes. Em relação ao tratamento da próstata, quando não é resgate, quando a gente vai indicar o tratamento de radioterapia, eu acho importante a gente começar assim com hormonioterapia pelo menos 3 meses antes, até porque depois muda muito o nosso planejamento, então a gente nota que aquelas próstatas grandes, quando fazem hormonioterapia, reduzem bastante de tamanho e a gente acaba irradiando menos reto, irradia menos bexiga. Então, nem que seja pensando no nosso planejamento, tem um benefício, se a gente depois vai avaliar os resultados com maior tempo de hormonioterapia, 6 meses ou mais tempo, acho que ainda é precoce para a gente bater o martelo, mas acredito que sim, uma neoadjuvância antes com hormonioterapia favorece muito o nosso tratamento. Muito bom, Patrícia. Deixa eu só fazer uns comentáriozinhos também. Primeiramente, acho que esse cenário que a gente está falando aqui hoje, como o próprio Guilherme falou, e os artigos falam, e até a nova nomenclatura, que é a radioterapia de resgate precoce, né? Quando a gente fala precoce, a gente está falando em valores de PSAs bem baixos, né? Que seria até o momento, a gente não tem uma tecnologia ainda, o próprio PET PSMA, nesses valores de PSA, não tem uma sensibilidade muito grande. E os resultados são vantajosos, né? Então, assim, realmente fala a favor de ser alguma doença ali local que responde bem à radioterapia. Esses trabalhos são trabalhos realmente que o follow-up ainda não é muito longo e falam-se em sobrevida livre de progressão, o que não realmente, de fato, não dariam dados relacionados à sobrevida global. Mas, por outro lado, talvez um pouquinho mais do follow-up aí a gente consiga chegar aí, talvez, em dados em relação à sobrevida livre de metástase. Aí sim, hoje a gente já tem dados muito fortes, né, de que falam que a sobrevida livre de metástase talvez elas já estejam refletindo a questão da sobrevida global e não precisa aguardar tanto tempo para chegar nesses parâmetros. O Guilherme, durante a apresentação, ele falou no momento, quando ele falou da rádio de resgate, até por conta disso, porque foi da nossa reunião da semana passada que se falou muito em associação sempre da hormonioterapia associada à radioterapia de resgate. E o Guilherme falou sempre, todo paciente, não são todos, né? Não são todos. E até a primeira pergunta que eu queria até te fazer, Patrícia, nessa situação, né, na radioterapia de resgate, tirando os pacientes assim com idade mais avançada, com risco cardíaco mais alto, onde a hormonioterapia podia levar a uma morbidade muito grande para esses pacientes. Falando do ponto de vista clínico, no resgate,
Teria algum caso que você não associa os 6 meses de bloqueio? Isso vai muito de escola, né? Tem escola assim que diz que paciente de baixo risco, mesmo risco intermediário, você não associaria. Isso eu confesso que eu discuto muito com oncologista e vai de onco para onco, assim, essa decisão por fazer, porque realmente a gente ainda tem os resultados muito controversos. No Radicals, por exemplo, não tinha exatamente um critério que levasse a incluir, mas a maioria acaba optando mais para aqueles pacientes que têm um maior risco de recidiva não local, tem um maior risco de uma recidiva, às vezes, sistêmica ou algo, ou pelo menos linfonodal, né? Então, acho que não tem resposta certa. Eu tendo sempre a, pelo menos, indicar para a oncologia avaliar se tem necessidade, indicação de fazer conjunto, mas alguns pacientes, mesmo que não tenham fatores de risco, sejam jovens, se não tem fatores de risco altos para recidiva loco-regional, às vezes não faz, não. Tá, ótimo, né? Por exemplo, aqueles critérios de elegibilidade para falar sobre aquele que responde melhor, né? Seria na radioterapia. Um glisão mais elevado, aí talvez num risco abaixo. PSA baixo, tempo longo de recidiva, double time. Então, dependendo, tem situações que você não indica o hormônio associado. Exato. Tá. Outra dúvida que eu queria tirar com você é qual critério você utiliza para escolher, além de irradiar o leito prostático, fazer a irradiação da pelve nas cadeias linfonodais? Pois é, isso assim é muito discutível. Quando o paciente vai tratar com radioterapia, com próstata presente, já é meio controverso, né? Então, quando a gente trata leito, é ainda mais. A gente tende a extrapolar um pouquinho os resultados do que a gente tem quando a gente faz tratamento da próstata presente, para considerar aqueles pacientes de maior risco para recidiva linfonodal. Então, a gente acaba muitas vezes fazendo aquelas formulazinhas. O melhor seria o nomograma ali do memória, que tem que você bota ali a taxa e vê o risco de ter acometimento da drenagem, né? E ele tem isso também para paciente que faça cirurgia, mas acaba sendo aquele paciente Gleason 8 com PSA acima de 20, acaba sendo mais aqueles pacientes mesmo de alto risco, que eventualmente, se a gente vê que tem uma chance de maior do que 15% de acometimento linfonodal, a gente pode discutir incluir também a drenagem. Porque a drenagem até não aumenta tanto a toxicidade. A dose que a gente dá na drenagem ela é bem mais baixa. A gente dá uma dose de 47 a 52 grays, mais ou menos. E o problema maior é o leito, que o leito a gente às vezes chega a 72, então o que vai mesmo dar de toxicidade, comprometer a qualidade de vida para o paciente é o tratamento do leito. Quando a gente inclui a drenagem, acaba dando um pouquinho mais de chance de diarreia, para pegar um pouquinho mais das alças, né? E claro, a gente aumenta o nosso campo, então se a gente for pensar num risco de neoplasia secundária, a gente também aumenta bastante o espaço onde isso pode acontecer. Mas como a dose é baixa, acaba que a nossa maior limitante mesmo, quando a gente quer não dar tanta toxicidade, é o leito. Então, eu fico tranquila para paciente de alto risco incluir a pelve no tratamento. Então, vocês seguem utilizando, né, o homograma do memória ou tabela de Parting também, né? Também, tudo isso. Que acabou que na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o Sport Trial, né, que comparava as radioterapias fazendo só do leito ou associada à pélvica, né? Uhum. Follow-up mais longozinho aí na comparação dos braços 2 e 3, né? Mas é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Miguelzinho, algum dos residentes? Miguel, acho que é. Não, Então, só para você saber, Patrícia, porque eu não atendo a uro-oncologia, eu atendo a urologia reconstrutora e participo sempre das reuniões de oncologia. Então, eu acabo sendo um grande crítico da radioterapia em diversos pontos. Se eu puder postergar qualquer tratamento de radioterapia ao máximo, eu acho que é vantajoso. Os efeitos da toxicidade, eles muitas vezes chegam para mim. Eu falo que eu sou um viés nessa crítica, né? Então, só fazer uma ponderação, né, que muitas vezes eu olho para esse paciente que você falou, Paulo, aquele que te deixa desconfortável,
você falou uma margem grosseira. Esse paciente, ele não zera o PSA, ele não entra nessa... Ele é outro grupo de paciente. A gente está falando daquele que você não achou que a cirurgia foi ótima e vem lá uma margenzinha e zera. Ele é desconfortável, realmente. A minha visão é de postergar. A pergunta que eu queria fazer, Patrícia, é uma coisa que eu já perguntei em outra reunião aqui e queria saber a sua opinião. Uma situação que, por diversas vezes, eu me deparo com ela, é aquele paciente que ele tem uma doença de altíssimo risco e ele é submetido à cirurgia para depois, como que diz assim, eu já sabia que ia ter uma margem positiva. Vai para a irradiação, né? E eu tenho uma impressão, com um nível de ciência baixíssimo, dentro desse viés que eu falei, né? Esses pacientes que são submetidos à prostatectomia e que logo em seguida, por ter uma doença de alto risco, são submetidos à radioterapia adjuvante, eles têm uma toxicidade muito alta e, às vezes, mais precoce quando comparado àquele paciente se ele fizesse só um tratamento primário com radioterapia, né? Então, a relação, uma comparação entre a toxicidade do paciente que é submetido à prostatectomia e o que não é, né? Então, eu estou, na verdade, sendo crítico à cirurgia no paciente de altíssimo risco, né? Mas aqui não é impressão tua, não. Caso. Eu me sinto até desconfortável para falar, porque eu acho que é um mundo tão complexo. Você tem que falar da idade do paciente, das questões urinárias, questão sexual, expectativa de vida. É tanta coisa que eu tenho dificuldade em colocar isso numa discussão assim mais simples. Mas em relação a essa toxicidade no altíssimo risco, eu queria saber a sua opinião. Não é impressão tua, não. Os resultados justamente do RAVES e do GETUG mostraram realmente que a toxicidade, quando o paciente fez a prostatectomia somada à adjuvância, foi bem maior do que se a gente fizesse só a radioterapia isolada. Então, isso é bem importante da gente considerar assim. Até aqueles 36%, por exemplo, de disfunção erétil, não é algo que a gente vê quando faz o tratamento isolado da radioterapia, né? Mesmo a radioterapia que a gente não tem de alta tecnologia, onde a gente protege um pouquinho ali as estruturas relacionadas à ereção, ainda assim o resultado foi bem pior nesses resultados do GETUG e do RAVES por conta disso, porque associou a prostatectomia mais adjuvante, então você está dando uma paulada de toxicidade no paciente mesmo. Infelizmente, se a gente, de antemão, imagina que é um paciente que eu vou querer fazer uma adjuvância logo depois porque eu não estou seguro, talvez esse paciente seja aquele que a gente deva discutir melhor sobre, talvez já fazer a radioterapia e deixar a cirurgia para algum outro momento. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Existe um pensamento de que talvez a doença da próstata ela seja mais linfonodal do que a gente imaginava, talvez. A gente fala de recidiva em outros sítios de cadeia linfonodal. Você acha que existe uma possibilidade, uma tendência a querer se irradiar mais, se focar mais na drenagem? Isso é engraçado. Uma impressão. Isso é engraçado. A gente tem duas escolas bem conflitantes dentro da radioterapia sobre isso, tá? Então, vou te dizer que até saiu uma guideline recente de delineamento, porque a gente tem... vocês operam e a gente delineia o que a gente quer tratar, né? Então, a gente tem ali as drenagens, até onde a gente trata, o limite inferior, que a gente considera para incluir a drenagem inguinal, às vezes pré-sacral. Então, agora, mais ou menos uns 2 meses, saiu uma guideline que aumentava bastante os limites para a gente considerar uma drenagem de alto risco. Então, acabou se aumentando, se ampliando, porque se viu que quando a gente fazia uma radioterapia adjuvante, mesmo adjuvante ou com próstata presente, muitas vezes tinha recidivas em linfonodos um pouquinho além até onde a gente ia no nosso delineamento. Então, essa é uma escola que diz, não, a gente tem que tratar mais drenagem, tem que ampliar o nosso tratamento, enfim. Acredita que realmente a gente, com radioterapia, diminui o risco de recidiva loco-regional, incluindo mesmo bastante drenagem, e até mais lá para cima também. Quando a gente pega ali, normalmente a gente usava de limite entre L5 e S1, agora já se sobe um pouquinho mais a irradiação também para L4, então isso aumenta. E aí, ao mesmo tempo, tem um outro grupo que se pega naqueles estudos que mostram que não teve benefício, e aí a gente fica nessa questão conflitante que enquanto a gente não tiver realmente resultados robustos por estudos bem delineados, estudos prospectivos com o braço cegado direitinho,
a gente ainda vai ficar meio que assim, depende da escola da pessoa, né? Eu sou da escola que acredita que quando é paciente de alto risco, sim, a gente tem algum benefício de aumentar um pouquinho a nossa radioterapia para drenagem. Eu acredito que se a gente faz uma dose baixa que não dê tanta toxicidade, mas ao mesmo tempo consegue controlar alguma célula tumoral que esteja ali naquela drenagem, eu acho válido. Muito obrigado, muito obrigado. É interessante essa questão da escola, né? Desde a gente entrou lá na UERJ, eu e Paulo, a gente entrou na mesma turma, estamos lá em 2008. E assim, sempre foi um serviço muito integrado, inclusive com a questão da urologia reconstrutora. E lá a gente sempre teve uma tendência a não fazer a radioterapia adjuvante, e sim mais a radioterapia de resgate, né, Paulo? Com o resultado desse trabalho, a gente até se sente mais confortável, em vez de ter prejudicado muita gente. Sim, com certeza. Isso que o Fernando falou é verdade. A gente, no passado, né, aquele paciente que recorria mais precocemente, a gente supunha que ele era um paciente que era metastático, né? Essa questão linfonodal não era tão presente, não era tão evidente, né? Essa questão, isso veio, acho que mais com o PET-PSMA, e aquele paciente que recorria mais tardiamente, a gente encorajava a fazer radioterapia. Era essa mais ou menos o nosso um comentário, fazendo aqui um contraponto aqui ao Miguel, não contraponto, né? Uma observação que eu faço, né? Um paciente jovem com doença de altíssimo risco, né? Ele certamente vai falhar o tratamento em algum momento. E aí, nesse ponto, a prostatectomia ela é muito mais complexa, ao meu ver, nesse resgate pós-radioterapia, né? Então, esse é um ponto que eu levo em consideração, a idade, o paciente ser jovem, né? Ter uma boa expectativa de vida. E o mais importante para mim também é a gente fazer uma avaliação clínica, um toque retal, né? Hoje tem a ressonância, mas eu não abro o toque, para mim é fundamental para ver a possibilidade e de você conseguir fazer uma cirurgia com o menor potencial de complicações para esse paciente. Então, isso, para mim, são os fatores que faz eu selecionar um paciente para... E lá no nosso ambulatório, frequentemente a gente faz isso. A gente toca, vê o paciente, perfil, é mais velho, o toque é muito ruim, enfim, doença muito localmente avançada, vai para rádio com bloqueio, a gente nem duvida, nem leva em consideração. E paciente mais jovem, com toque mais favorável, com uma boa expectativa de vida, eu acho que é melhor resgatar com a cirurgia, com a radioterapia. Ela, no final das contas, vai ser menos tóxica do que uma cirurgia de resgate, que é extremamente complexo, né? Metade é verdade. Amigos, hein? Mas um paciente jovem com uma doença muito grave, ele vai continuar sendo um paciente jovem com uma doença muito grave. A gente independente do que a gente faça, né? Tem coisa que a gente não consegue também atuar e mudar, né? Mas vale a pena refletir, porque essa questão da toxicidade ela é muito ruim. Como eu falei, eu acabo lidando um pouco mais com essa situação, então ela pesa bastante para mim. Mas eu concordo, a grande verdade, quando o paciente está ali, você tem que ponderar com ele, e essa decisão ela não é errada, não há um certo e errado, né? Algum residente quer fazer? Não sei se eles estão na churrascaria. Eu acho que eles estão na churrascaria. Ô, Patrícia, não sei se você não quer falar mais uma coisa. Poxa, muito obrigado pela sua presença. Imagina, sempre um prazer. Essas reuniões, assim, hoje eu acho que foi uma reunião extremamente produtiva aqui, né? Porque é um universo aí que a gente... antigamente, né, a gente mandava o paciente para radioterapia como se ele entrasse num portal e a gente não tinha contato nenhum com o radio-oncologista, né? Médico nuclear é frequente isso, né? Agora tem um geneticista aí que também... dia desses eu me peguei ligando para o geneticista, né? Tu vê, né? Era uma coisa que em mama era muito comum, mas próstata, muito difícil. Agora a gente tá... Eu queria falar uma coisa interessante também, que a gente, às vezes, a gente manda o paciente para a radioterapia, né? Nessa linha do portal que você falou. E a gente tem que entender que para cada local, para cada máquina, para cada pessoa expert que vai dar, a gente tem que esperar um resultado diferente. E nem não é uma coisa homogênea, que ele vai fazer vai na máquina e volta, né? E o aparelho faz toda a diferença mesmo.
Não, e o treinamento, tudo faz toda a diferença. E, infelizmente, a gente não tem a excelência em todos os cantos. Às vezes, a gente recebe um paciente que veio de uma radioterapia mais agressiva, como eu falei, com toxicidade precoce. Eu acabo vendo esse cenário, né? Então, A gente... Fala. E isso é muito assim, na verdade a gente sabe que o radioterapeuta, quando a gente lida com um aparelho de tecnologia inferior, que não faz nem MRT, ele pode ser o melhor radioterapeuta do mundo, mas não vai conseguir entregar um bom tratamento. Então, quando a gente tem um aparelho que não faz nem o IMRT, a gente tem que estar preparado realmente para uma toxicidade muito ruim e não botar a culpa no radio-oncologista, porque daí realmente assim, ele pode se esforçar ao máximo que o aparelho não consegue proteger reto e bexiga, é uma desgraça. E só complementando, né, essa questão aí da gente poder dialogar mais, né, com o radio-oncologista, médico nuclear. Na semana que vem a gente vai ter uma aula com o geneticista o Bernardo Garicochea, não sei se você conhece ele. Que legal. Aí, essa aula era prevista para o mês passado, né? Aí eu mandei uma mensagem para ele e ele falou: Paulo, eu tenho 17 compromissos em outubro. Né? São pouquíssimos. Ele pediu para passar para novembro. Eu imagino que a vida de vocês esteja mais atribulada hoje em dia, com esse tanto de tumor. Sim, mas mas o Bernardo é muito concorrido. Para tu conseguires ele, realmente está de parabéns. Eu te mando o link para você participar e ouvir um pouco. Combinado. Bernardo, quer encerrar? A gente passou do nosso horário, já são 21h04. Quando a reunião é produtiva, assim, passa o tempo e a gente nem percebe, né? Nem vê. Obrigado, Patrícia, pela sua participação. Foi muito bom, a gente aprendeu bastante aqui hoje. E obrigado a todos que participaram. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Tchau, gente. valeu, Obrigada. Fernandinho. Valeu, Boa gente. noite. Obrigado. Um abraço. Boa gente. noite. Valeu. Boa noite.